O meu nome é Marco Martins e sejam bem-vindos a mais um Não Estamos Sós. Justamente quando se pensava que já se tinha visto tudo, surgiram as caveiras de cristal, cheias de mistério, misticismo e conhecimento antigo. Estes fascinantes artefactos de quartzo fascinaram arqueólogos e cientistas durante séculos, levando muitos a enverdar por um labirinto de perguntas sem resposta. Serão de facto aquelas caveiras antigas relíquias mesoamericanas ou falsificações muito bem feitas? Será que poderão essas caveiras ter uma origem extraterrestre, como alguns acreditam? E como é que esses artefactos tão antigos têm uma estranha semelhança com as modernas tecnologias de armazenamento de dados? Todas essas caveiras são feitas de quartzo. O quartzo é algo que nos fascina, graças às suas propriedades fascinantes. O quartzo pode gerar tensão elétrica sob pressão mecânica e esta propriedade é muito significativa do ponto de vista tecnológico, alimentando dessa forma a crença no poder daqueles crânios para estimular a atividade psíquica. Reconhecido também pelas suas propriedades ópticas, a transparência do quartzo é crucial para aplicações ópticas e fotónicas. No armazenamento óptico de dados 5D, a sua claridade permite gravar dados na estrutura cristalina, sublinhando dessa forma a sua utilidade no meio de armazenamento durável. O quartzo é quimicamente robusto e resistente a intempéries, e a sua longevidade torna-o um meio ideal para armazenar informações por longos períodos. Dessa forma, vêm ao de cima as hipotéticas teorias sobre o conhecimento antigo armazenado nesses cristais. O quartzo das caveiras também está associado à clareza espiritual e à cura da metafísica, aumentando o fascínio místico das caveiras de cristal. No fundo, o quartzo é uma maravilha natural que liga os mundos da ciência e tecnologia ao místico. As culturas mesoamericanas, incluindo a Azteca e a Maia, são conhecidas pelo seu conhecimento avançado em astronomia, levando alguns a formular hipóteses sobre a possível intervenção de seres extraterrestres neste assunto. As caveiras de cristal, feitas a partir de quartzo e supostamente datadas de há milhares de anos, são vistas por alguns como uma evidência tangível desse contacto. O pioneiro dessa perspectiva foi o autor e pesquisador paranormal Nick Nozzarino, que sugeriu que essas caveiras não eram apenas objetos para fins rituais. Na realidade, segundo Nick, foram codificadas grandes quantidades de informação, processo realizado por uma civilização extraterrestre bastante avançada. A premissa reside na crença de que esses supostos visitantes extraterrestres usaram tecnologia de ponta para codificar a sabedoria nas caveiras e da mesma forma que a ciência moderna codifica dados nos discos rígidos. A noção de codificação de informação dentro da estrutura de um cristal pode soar a ficção científica, mas, ironicamente, tem semelhanças com as técnicas modernas de armazenamento de dados. O próprio material a partir do qual as caveiras são feitas, o quartzo, é um componente-chave no digital contemporâneo. Nos últimos anos, surgiu um tipo de armazenamento chamado armazenamento óptico de dados 5D, no qual os segundos pulsos de laser são usados para codificar dados num cristal de quartzo. Este método permite que grandes quantidades de dados sejam armazenados num espaço muito pequeno. No fundo, acaba por transformar um pequeno pedaço do quartzo num disco rígido que poderá, teoricamente, durar bilhões de anos. Embora não haja nenhuma prova definitiva de que as civilizações antigas tiveram acesso a tal tecnologia, o paralelo entre esses artefactos antigos e a tecnologia de ponta de hoje em dia é uma faceta intrigante das caveiras de cristal. De acordo com a tradição enraizada nos povos da América do Sul, acredita-se que estas caveiras de cristal continham todo o conhecimento das civilizações que as criaram. Tal como esta teoria, tem havido um debate considerável na comunidade científica sobre a autenticidade destes crânios. Usando técnicas analíticas modernas, os cientistas levantaram questões sobre as origens e a autenticidade dos famosos crânios de cristal, incluindo aqueles que se encontram no Museu Britânico e no Smithsonian. A investigação sugere que as ferramentas usadas para criar estas caveiras não estavam disponíveis na época pré-colombiana, apontando assim a sua origem para algo mais moderno. No entanto, apesar do ceticismo, o fascínio dos crânios de cristal continua sendo o elo de ligação entre uma civilização antiga e os visitantes extraterrestres que andaram por aí. Claro que esta ideia cativa a imaginação de muitos, assim como a possibilidade de que esses artefactos possam ter sido os precursores das nossas modernas tecnologias de armazenamento de dados.
No reino das caveiras de cristal, a linha entre ciência e mitologia funde-se de tal forma que não podemos deixar de nos maravilhar com a sua beleza estranha e misteriosa. Talvez as caveiras de cristal sejam o testemunho da busca intemporal da raça humana pelo conhecimento codificado. O conceito de que as caveiras de cristal poderiam funcionar como dispositivos de armazenamento não reside apenas na origem da sua composição. Estes objetos misteriosos são supostamente capazes de revelar conhecimentos antigos de várias maneiras. Além do armazenamento de dados, outra das crenças seguida pelos entusiastas das caveiras de cristal e por alguns cientistas que essas caveiras podem desbloquear informações através de métodos psíquicos ou por meios espirituais. Há muito que estes objetos têm sido associados a práticas espirituais de cura em várias culturas, incluindo as da Mesoamérica. Tudo isto por causa das supostas propriedades elétricas que permitem gerar carga elétrica sobre esse stress mecânico. Alguns acreditam mesmo fazer com que as caveiras interajam com a consciência humana, facilitando dessa forma a percepção extrasensorial e a troca de informações. Embora essa teoria capte a imaginação, a teoria que mais capta a imaginação de todos é que estes crânios de cristal são de origem extraterrestre. É uma teoria em grande parte especulativa, pois nenhuma informação arqueológica ou científica concreta foi feita até agora. As evidências, no entanto, apontam para esta hipótese. Apesar de se reconhecer que a teoria extraterrestre é uma possibilidade, todos reconhecem a sua natureza especulativa, embora fascinante. É essencial relembrar que a correlação não implica causalidade. A semelhança entre a composição do quartzo das caveiras de cristal e o armazenamento de dados modernos não significa necessariamente que os antigos ou as civilizações extraterrestres que os usaram para o mesmo efeito. Apesar da falta de provas científicas conclusivas que apoiem as várias teorias em torno das caveiras de cristal, o seu fascínio persiste. São mais do que apenas relíquias ou artefactos, são uma personificação da curiosidade humana e um símbolo da nossa insaciável busca pelo conhecimento das nossas origens e do mundo ao nosso redor. Talvez sejam produtos de alguma civilização extraterrestre, cheia de sabedoria e codificados, esperando calmamente que sejam desbloqueados, ou então são simplesmente fraudes feitas por alguém que inevitavelmente sabe muito do seu ofício. A partir de agora, a resposta permanece envolta em mistério. Até esse dia, as caveiras de cristal continuam e continuarão a intrigar e a maravilhar-nos como um testemunho do fascínio pelo desconhecido. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.